Oi, 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 povo meu! Aqui estou eu mais uma vez para mais uma live nossa. Nosso encontro, né? Nós temos um encontro marcado por aqui. Sempre nesses horários nós temos um encontro marcado por aqui. Então hoje eu venho abordar um tema que na verdade é um tema que está sendo abordado no mundo todo, né? Hoje eu venho falar então um pouquinho do coronavírus. Sejam muito bem-vindos aqui. Pronto? Tema da live fixado para que você não perca aí o nosso conteúdo de hoje. Hoje eu venho então abordar aí um pouquinho, né, desse tema tão falado aí nas redes sociais e também nos jornais de telecomunicações, enfim, nas rádios. Em todos os lugares tem se falado muito sobre o coronavírus e é claro que eu vim esclarecer algumas dúvidas que eu tenho recebido em relação à gravidez, em relação à amamentação e tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Que diante de todos os fatos, diante de todos os surtos, essa pandemia realmente de fato vem assim assustando algumas pessoas e às vezes até não é para gerar um pânico, mas a gente acaba ficando em pânico por conta de não saber ao certo o que é e como tratar, e enfim. E por conta de todas as coisas que a mídia coloca para nós também, né, diante do mundo todo, o pessoal que já está em quarentena, todos esses aparatos que algumas pessoas já têm que usar, máscara, enfim. E aí quem tem bebê pequeno, quem está gestante, com certeza se preocupa muito. E foi pensando nisso que eu resolvi trazer aqui para vocês as respostas das perguntas que eu recebi. Né? Eu recebi bastante perguntas referente ao coronavírus e em relação à amamentação, em relação à gravidez, gestantes preocupadas porque está chegando a época do parto e não sabe de fato o que vai acontecer, não sabe como isso tudo vai acontecer, o parto em relação a esse coronavírus, em relação à amamentação, se após o parto ela vai poder ter contato com o filho ou não, e enfim, esse contato que nós tanto gostamos de ter sendo inibido, sendo deixado um pouquinho de lado para proteger, na verdade, uma sociedade inteira. Então, assim, realmente, de fato, é um tanto preocupante por conta disso, por ser algo que nós gostamos tanto. E nós brasileiros gostamos muito de contato. Eu confesso que eu tenho que me segurar, sabe? Para não sair abraçando e beijando todo mundo, porque eu sou muito de contato, eu sou muito de ter contato com as pessoas, né? Vocês são de ter contato com as pessoas? Gente, eu sou super de ter contato com as pessoas. Então, assim, eu confesso, assim, que de fato, tudo isso que está acontecendo, eu tenho que ficar me segurando, sabe? Porque, às vezes, a pessoa realmente, de fato, ela não quer, né, ter esse contato. E eu tô lá, cheia de querendo dar contato. Então, eu tenho que ficar me controlando, sabe? E a mesma coisa, o hábito, né? Lavar as mãos, nós temos o hábito de lavar sempre. Pelo menos eu, dentro da minha profissão, tenho que lavar as mãos com frequência, né? Então isso eu já estava habituada. Agora o uso do álcool gel todo momento, eu confesso que eu estou me adaptando ainda. Então assim, são hábitos, né, rotinas que nós temos que colocar dentro da nossa rotina que já não é tão, né, fácil assim. Então realmente de fato é muito estranho tudo isso, viver tudo isso, esse fato das pessoas terem que ficar mais em casa, terem que evitar lugares, né? Então, assim, realmente igrejas, né? Meu Deus, igrejas. Então, assim, é um assunto preocupante. E eu recebi muitas perguntas referente ao aleitamento materno, referente à amamentação, referente ao pós-parto, referente à gestação, mulheres preocupadas com o período gestacional delas, que está no final e o que vai acontecer. Então, eu quero falar um pouquinho desse tal coronavírus, como que acontece tudo isso, e eu quero que vocês entendam, né, tudo isso que está acontecendo, para que vocês realmente sejam informadas. A minha intenção aqui realmente é levar informação para vocês, tá ok? A minha intenção nada mais é do que levar informações para vocês, informações com bases científicas, informações naquilo que nós temos, porque é um vírus muito novo e está sendo muito estudado ainda. Então, cada dia aparece um resultado novo, cada dia aparece uma pesquisa nova. Então, assim, o que eu vou falar aqui hoje é baseado nas pesquisas que já existem até hoje. Então, eu vou colocar para vocês essas informações que eu coletei. Hoje é dia 17 de março de 2020. Então, assim, as informações que eu tenho até hoje, e isso tudo pode mudar, porque é um vírus muito novo,
e tudo pode mudar. Então, realmente, de fato, estão, né, realizando muitos estudos e eu fiquei assim, poxa, maravilhada em saber que já fizeram estudos com grávidas. Porque realmente, de fato, é importante saber que existe pessoas que estão preocupadas com as gestantes, que estão preocupadas com o aleitamento materno, ainda que nós estejamos numa pandemia. Então, assim, eu confesso que quando assisto um jornal na TV, algo do tipo, eu fico assim, encanada, porque é só notícias, né? Quando eu descobri que já existiam estudos do coronavírus com gestantes e no aleitamento materno, eu confesso que eu pirei. Eu fiquei maluca porque eu falei, graças a Deus, tem pessoas que estão olhando para essas mulheres, tem pessoas que estão se preocupando com o aleitamento materno e já fizeram esses estudos para comprovar muitas coisas, para comprovar tudo isso. Então, fiquei bastante feliz em saber que existe uma equipe que pesquisa o coronavírus no aleitamento materno, que pesquisa o coronavírus dentro da gestação. Eu confesso que eu fiquei muito feliz em saber que tudo isso já está assim acontecendo, né? Isso tudo já está acontecendo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gravidez, a amamentação e esse tal coronavírus. Vamos falar um pouquinho, então, desse coronavírus. E também quero falar para vocês que tem vídeo lá no canal no YouTube, bacana, tem vídeo novo lá. Essa semana nós colocamos um vídeo sobre confusão de bicos e ele tá incrível, está bem detalhado, tá bem definidinho, tá muito legal o conteúdo. Então dá um pulinho lá no canal no YouTube, aproveita para se inscrever e aí então você vai ser sempre notificado. Não vamos nos perder, né? Nós não perderemos o nosso contato. Tem também, gente, um grupo no Telegram onde eu coloco conteúdos conduzindo então as mães a realizarem um aleitamento materno de uma maneira efetiva. Então, se você tem interesse, tem já um link que vai te direcionar diretamente para o Telegram e você vai ficar, então, fazendo parte desse nosso grupo lá no Telegram. Esse grupo tem o intuito realmente, de fato, de falar de maternidade, de falar de amamentação e também de levar, claro, informações até vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente, olha só. Primeiro de tudo, o que é esse coronavírus? O que é esse coronavírus? Da onde veio? O que aconteceu? Todo mundo fala da China, da China, da China. Mas enfim, vamos entender um pouquinho o que é então esse coronavírus. Coronavírus, ele é da família que causa as infecções respiratórias. Então é um vírus da família que causa infecções respiratórias. E ele foi descoberto então no dia 31 de dezembro de 2019. Por isso que ele leva aquela sigla com 19 na frente. E também foi descoberto lá na China. Então, por isso, a primeira, né, a pessoa que desenvolveu estava lá na China. E aí, isso tudo disseminou. Os primeiros sintomas, eles costumam aparecer entre 2 e 14 dias após a infecção. Então, assim, gente, se nós pensarmos entre 2 e 14 dias após a contaminação, após você estar, né, infectado aí com esse vírus, nós podemos pensar que eu posso ter contato com uma pessoa hoje e ela não pode estar apresentando nenhum sintoma e eu posso receber o vírus, não é? Se eu posso não apresentar os sintomas e estar com o vírus, porque se ele começa a aparecer com 2 dias a 14, nesse período todo eu posso estar carregando o vírus e não estar apresentando os sintomas. Então é muito importante dizer isso. E assim, o que é uma pandemia, né? O que é uma pandemia? Porque assim, nós já ouvimos falar em epidemia, nós já ouvimos falar em surtos, mas em pandemia é um pouco incomum nós ouvirmos falar um pouquinho sobre pandemia. E é assim, ó, a diferença é o seguinte, por exemplo, um surto, ele acontece numa região da cidade, por exemplo. Aconteceu um surto de dengue na região norte da cidade tal. Isso é um surto, né? Aconteceu de todas as pessoas que comeram em tal lugar apresentaram uma diarreia. Isso é um surto. Então, assim, aconteceram surtos, ok? Aí depois aconteceram epidemias. O que é epidemias? É uma evolução do surto. Então, aconteceu, por exemplo, de ter vários casos de dengue na região sul e na região leste da cidade tal. Isso é uma epidemia, tá ok?
Ou tais municípios daquele estado aconteceu de apresentar uma epidemia de dengue. Então, várias cidades de um estado. Ou um país. O Brasil está com uma epidemia de dengue, entende? Então, um país. Agora, quando nós falamos em pandemia, nós estamos falando que essa doença, ou esse vírus, ou essa bactéria, enfim, atingiu vários continentes. Por isso, então, o termo pandemia, ok? O coronavírus é considerado uma pandemia. Por quê? Porque ele atingiu vários continentes do mundo. E isso, então, acontece uma pandemia, ok? Então, ele foge de ser uma epidemia porque ele não está somente em um país, ele está em vários países. Por isso, então, o termo pandemia, tá bom? E quais são os sintomas, então, né? Os sintomas muito parecidos com uma gripe comum. Então, nós temos febre, nós temos dificuldades em respirar, nós temos tosse, espirros. Em alguns casos mais graves, pode evoluir, então, para uma pneumonia. Então, assim, é preciso mais estudos para identificar mais sintomas. Não só esses que a gente vê em si, mas aquilo que acontece dentro do corpo humano quando está infectado também com coronavírus. Então, assim, as equipes de pesquisa estão, assim, se desdobrando o máximo que podem para tentar descobrir o máximo de coisas possíveis, porque é muito parecido com sintomas de gripe normal. Então, acaba que, às vezes, confundindo o diagnóstico. Por isso que precisa se saber se a pessoa teve contato com alguém, se a pessoa saiu do país, entrou em outro país, enfim, teve contato com alguém que poderia estar, entende? Por isso que pergunta-se tanto, porque os sintomas são muito parecidos. E dentro dos grupos de risco, que são as pessoas que estão, assim, que acabam tendo um grupo de risco maior, por quê? Porque são pessoas que têm outras doenças, então elas já têm a imunidade um pouco mais debilitada, elas já apresentam outras doenças em relação àquilo que elas estão adquirindo. Ou seja, eu já sou hipertensa, eu já sou diabética, eu já tenho, né, uma doença autoimune, eu já tenho algo me acompanhando. E aí, então, de repente, eu apresento os sintomas do coronavírus e tive contato com alguém que, de fato, esteja com coronavírus, por exemplo. E aí, então, estou infectada, né? E aí eu entro, então, para um grupo de risco por conta dessas outras doenças associadas que eu já tenho. Por isso, então, os idosos são considerados um grande grupo de risco, por conta realmente de fato deles apresentarem outras doenças com mais facilidade do que as pessoas mais jovens. Mas existem sim jovens que estão sofrendo com coronavírus, estão entubados, estão recebendo todo o atendimento necessário nesse período, mesmo não tendo uma idade que é considerado grupo de risco, entende? Então, assim, existem muitos estudos acontecendo, por isso que eu falei que cada dia sai uma coisa legal, uma coisa nova sobre o coronavírus, porque as equipes estão se desdobrando muito para poder fazer tudo isso acontecer, para poder fazer, de fato, que entender, né? Fazer a população, de fato, entender que isso é algo sério, né? Precisa ser levado mais a sério. Ainda hoje, algumas pessoas comentaram que não é férias, né? Não é férias. As escolas não estão dispensando para férias. Os lugares de passeios públicos e tudo mais não estão liberando tudo isso, fechando as portas e tudo mais, né, por férias. Não é, realmente, de fato, temos que levar isso um pouco mais a sério, nós temos que colocar um pouco mais de valor nisso tudo, né? Então, vamos lá, como que é transmitido o coronavírus? Ele é transmitido, gente, na verdade, como qualquer outra gripe é transmitida. Pelo contato, pelas gotículas de saliva que nós colocamos para fora quando estamos conversando, ou por um lugar contaminado que nós tocamos, por exemplo, uma maçaneta de porta que todo mundo toca, dinheiro que todo mundo pega. Então, assim, é muito simples se contaminar. Então, superfícies que todo mundo passa a mão, ninguém percebe. Então, realmente, de fato, é muito fácil. E, como eu disse, essa transmissão, ela pode acontecer mesmo se a pessoa não apresentar sintomas. Então, por isso é mais difícil ainda, ou seja, diagnosticar de onde veio, por exemplo. Se você apresentar os sintomas do coronavírus, é um pouco difícil de você identificar, interpretar de onde veio, porque a transmissão realmente, de fato, é muito simples, é muito fácil de acontecer.
Então, gotículas de saliva, nós conversamos com as pessoas. Então, é uma superfície que não é... Todo mundo passa a mão? Gente, um corrimão, um balcão, qualquer coisa que nós passamos a mão. Todo mundo passa a mão em tudo, né? Maçaneta de porta, botão de descarga do banheiro. Por isso, então, a importância, realmente, o fato de manter a higienização das mãos. Porque isso é relevante, isso tem que ser dito. Gente, é muito fácil de ser contaminado, tá bom? E aí, então, como prevenir, né? Eu já falei algumas coisas aqui, então, da prevenção em relação ao coronavírus. Realmente, de fato, lavar as mãos, respeitando a ordem, a maneira certa de lavar as mãos, porque eu acho que simplesmente falar lave as mãos é muito superficial. Falar para toda uma população que é só lavar as mãos. Eu acredito que talvez a atividade educativa que poderia estar acontecendo é como lavar as mãos, entende? Porque existe uma grande diferença em eu lavar a minha mão assim, né? E uma grande diferença, total diferença de eu lavar a minha mão como preconiza, como é necessário. Então, assim, é muito importante que a lavagem das mãos aconteça de uma maneira que seja efetiva. Não adianta simplesmente falar para a população só lave a mão. Porque se eu tive contato com esse vírus, só uma lavagenzinha de mão simples não vai acontecer a limpeza das minhas mãos. Então, é de fato interessante, talvez nós abordarmos não só a lavagem de mãos, mas como lavar as mãos. Eu acho que é importante dizer isso. Tem uma maneira certa e leva em torno de 20 segundos para se lavar a mão da maneira correta. Então, a importância de se lavar a mão e como lavar a mão. Eu acho que é muito importante dizer isso. Após a lavagem de mãos, né? Então, aí usar o álcool 70 para desinfectar a mão. Então, assim, aí as pessoas usam álcool. Mas é importante que aconteça a lavagem das mãos. Não é só o álcool que vai dar conta da nossa mão tão suja de tantas coisas que nós pegamos durante o dia, de tantas coisas que nós tocamos durante o dia. Então, assim, realmente, de fato, não é só o álcool que vai dar conta. Então, realmente é necessário. Uma outra maneira de evitar é não pegar as coisas das outras pessoas, não dividir objetos pessoais com as outras pessoas. Copos, talheres, enfim, evitar ao máximo de dividir objetos pessoais, coisas pessoais das pessoas, mesmo que elas não estejam apresentando os sintomas, porque isso é muito relativo, igual eu disse, pessoas que não apresentaram os sintomas estavam sendo fontes, né, levando o coronavírus para outros lugares, mesmo sem apresentar os sintomas. Cobrir, né, a boca quando for tossir, quando for espirrar, realmente, de fato, se proteger, para proteger as pessoas também que estão ao nosso lado e não levar a elas nenhum outro tipo de contaminação. Então, tossir, né, proteger a face, para evitar essas gotículas da nossa saliva vão tão longe, porque elas vão tão longe. Então, é importante que você se proteja em relação a isso. Evitar também ficar tocando olhos, nariz, boca, evitar esse contato com tudo isso. E também é importante eu dizer aqui para vocês que se vocês utilizarem lenços, papéis, que vocês joguem esses papéis em lixeiras com tampas. É importante dizer isso também, tá bom? É importante dizer também para vocês a limpeza das superfícies que são muito tocadas. Isso, gente, inclusive dentro das nossas casas, tá bom? Por que eu falo isso? Porque, de fato, existem superfícies na nossa casa que nós tocamos muito. Então, existem outras pessoas, às vezes, que moram na nossa casa. Então, é importante que nós façamos essa higienização, tá bom? Sim, temos que evitar de beijar o meu filhinho, é difícil. Realmente, eu disse isso agora aqui no início da live, o quão difícil é não tocar nas pessoas. Eu que sou muito de contato, eu adoro, gente, adoro contato, eu adoro toque. Então, assim, sabe, nas pessoas eu chego, beijo, abraço, e eu tenho que ficar me controlando nisso, porque as pessoas também estão se controlando, e fica aquela coisa, né? Então eu falo, é muito difícil mesmo, eu imagino mesmo. Uma outra, lógico, né? Uma outra maneira de se prevenir é não ter contato com as pessoas que apresentarem os sintomas, óbvio. Gente, eu trabalho em um hospital aqui da cidade e eu vejo assim que as pessoas visitam muito. Aqui no interior, realmente, as pessoas têm o hábito de visitar os doentes.
E nesse caso, a gente não visite os doentes. Foi pedido até para, nos casos de velório, que deixar aquele momento mais para a família, evitar essa aglomeração de pessoas. Então, uma maneira de prevenir também é estar sempre no local arejado, evitar esses lugares aglomerados de pessoas que nós ficamos juntos e tudo mais. Gente, calor humano é o melhor calor que tem, com certeza. Mas realmente, de fato, em uma pandemia, então, né, necessário que aconteça esses ajustes na nossa sociedade, que aconteça tudo isso. E assim, eu acho que nós temos que olhar também, de uma certa maneira, eu não vou dizer o lado bom, porque a gente às vezes não consegue enxergar um lado bom, né, nisso tudo. Mas assim, principalmente, por exemplo, as igrejas têm colocado, né, para as famílias orarem juntos. Por exemplo, para as famílias ficarem um pouco mais juntas. Então, realmente, de fato, aproveitar, né? Eu vi até alguns influenciadores digitais aí, pessoas famosas colocando atividades que fizeram dentro de casa como opção para as pessoas. Então, assim, realmente, de fato, às vezes, olhar para nós, estar conosco, sabe? Olhar para nós mesmo é importante, porque eu falo assim, você vai olhar para dentro de você e vai conseguir identificar coisas que talvez deveria ser habitual e não está sendo. Então, assim, o fato de ficar em casa ou de ficar mais em casa talvez ajude nós a conseguirmos, assim, expandir um pouco mais relações familiares, entende? Então, eu não vou falar assim que de tudo é ruim, mas se nós conseguirmos olhar um pouquinho diferente para tudo isso, nós podemos encontrar, às vezes, uma essência familiar que está se perdendo, né? Então, assim, é uma oportunidade que a família tem de ficar mais junta. É uma oportunidade que a família tem de descobrir os medos que as outras pessoas que moram com a gente têm. De descobrir, às vezes, os receios, as coisas engraçadas que essas pessoas podem fazer. E, às vezes, nós não percebemos tudo isso. E tá dentro da nossa casa. Então, assim, o fato de ficar em casa, ou o fato de ter que cuidar mais do outro, então, às vezes, acaba trazendo para nós essa experiência de recuperar, uma recuperação daquilo que às vezes pode estar se perdendo dentro da família, tá bom? Então, assim, vamos tentar olhar diferente também, né? Pode ser uma oportunidade que nós temos, por exemplo, de brincar com as crianças em casa, de preparar mais comida saudável em casa, evitando de comer fora, por exemplo. Então, assim, pensar, é tentar enxergar tudo isso com outro olhar, pra gente não se desesperar e ficar louco. Então, assim, tentar realmente, de fato, entender tudo isso, né, de uma maneira mais eficaz. Vamos falar um pouquinho, então, de gestação e amamentação no coronavírus. Vamos ao foco. Nós já vimos o que é o coronavírus, como se transmite, os sintomas, o que eu posso fazer para evitar. E agora, então, eu venho falar diretamente da gestação e da amamentação, tá ok? Olha só, o Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou uma nota agora, sexta-feira, no início de março, agora dia 13, sexta-feira, divulgou uma nota a respeito do aleitamento materno e da gestação e o coronavírus. Nela, eles apresentaram um único estudo que aconteceu em relação à gravidez e tudo mais. E esse estudo pesquisaram as pacientes que apresentaram pneumonia com, né, a pneumonia, como eu disse, é um caso mais grave do coronavírus. Então, eles pegaram 9 mulheres que estavam gestantes, que pariram, enfim. E pegaram essas mulheres e fizeram um estudo com 6 delas. E utilizaram líquido amniótico, utilizaram o sangue do cordão umbilical, utilizaram leite materno e um suave da orofaringe do recém-nascido. Suave é tipo uma haste flexível com algodão nas pontas, um pouquinho maior. Então, coletou essa secreção e foi feito, então, o exame. E não encontraram, deu negativo para todos eles. Ou seja, a conclusão, então, que esse estudo chegou, é que, de fato, com esses resultados negativos em mãos, eles colocam, então, que até o momento não há um documento que possa ir, de fato, então, pedir para a mãe parar de amamentar ou dizer que o coronavírus é um vírus nós falamos de transmissão vertical,
O que eu quero dizer com isso? É um vírus que passa para o feto, por exemplo. A mãe está grávida, ela está com coronavírus e aí o feto dela vai estar apresentando coronavírus. Eles não têm nenhum documento que fale sobre isso. Eles não têm nenhum documento que comprove que isso possa acontecer. A China diz que não. A China diz que é melhor suspender o aleitamento materno por falta de estudos que comprovem que isso não aconteça. Então, assim, tem controvérsias, por isso que eu digo que cada dia eles estão fazendo estudos, a cada dia eles estão pesquisando mais sobre o coronavírus, e isso é excelente. Como eu disse, eu fico muito feliz que estão olhando para gestantes e para quem está amamentando. Então, de fato, realmente, eles não têm, assim, algo que comprove, sabe, que isso não aconteça. Mas o que eu quero dizer aqui é que fizeram um estudo e nesse estudo deu negativo. Negativo para o líquido amniótico, negativo para o sangue do cordão umbilical, negativo para o leite materno e negativo para o suave da orofaringe do recém-nascido. Então isso já é um avanço. Isso já é algo que nós podemos nos apoiar em relação a dizer para a mãe grávida, fique calma, isso não vai passar para o teu bebê. Em relação a olhar para uma mãe que está amamentando, dizer a ela, se você quiser continuar com esse aleitamento materno, você pode, entende? E esse estudo basta para nós dizermos isso, porque até sexta-feira, esse estudo é o que nós temos. Então, assim, obviamente que eles vão fazer mais estudos, obviamente que eles vão apresentar mais coisas. Então, assim, eu quero ir acompanhando todos esses resultados acontecendo realmente de fato para poder trazer para vocês as novidades em relação a tudo isso. Porque nós acabamos ouvindo 1 trilhão de coisas que até nós mesmos daqui a pouco não tá sabendo mais o que fazer de tanta informação que nós recebemos. Então, assim, o que eu quero deixar aqui para você, realmente de fato, é que esse estudo, ele apresentou esse resultado negativo. Gente, negativo para o líquido amniótico, para o cordão umbilical, para o sangue, né, do cordão umbilical, para o leite materno e para o suave da orofaringe do recém-nascido, para mim é negativo tudo. Então, tipo assim, graças a Deus, podemos amamentar os nossos bebês. As grávidas, elas não passarão para o feto. E as grávidas, elas entram no grupo de risco em relação, por exemplo, igual quando entrou no grupo de risco com a influenza, né, H1N1, as outras doenças todas, por conta realmente da imunidade dessa mãe, que realmente, de fato, acaba ficando talvez um pouco mais debilitada, dependendo de tudo que essa mãe tem passado, se é uma gravidez de risco ou não, enfim, né? Então, tudo isso tem uma correlação. Então, qual é a orientação? Se você apresentar esses sintomas, deve procurar, então, um médico. Obviamente, deve procurar um médico, ok? E assim, em relação à amamentação, especificamente em relação à amamentação, o que eu quero dizer? Que, considerando todas as vantagens em relação ao aleitamento materno, e tendo esse estudo em mãos que já diz que não foi encontrado no leite materno o vírus, eu acredito que vale muito a pena, de você oferecer o leite materno para o teu bebê nesse período, mesmo que você esteja apresentando os sintomas. Então, assim, apresentou os sintomas, teve contato com alguém que poderia ter, começou a apresentar os sintomas, primeira coisa, obviamente, uma consulta médica. Você vai ser avaliada muito melhor se você ir ao médico, óbvio. Então, você vai estar sendo avaliada pelo teu médico. E assim, a transmissão de outros vírus de origem respiratória para o recém-nascido, para o bebezinho, através do leite materno, é insignificante. Então, assim, pelo contrário, né? O leite materno, ele ainda produz anticorpos, o corpo da mãe vai produzir anticorpos, devido a essa alta capacidade da mãe conseguir produzir anticorpos em relação à proteção do recém-nascido, do bebezinho, é que se diz que deve-se, então, amamentar, uma vez que esse bebê está suscetível a receber o vírus. Então, assim, qual é a orientação? Se a mãe apresentar os sintomas, essa mãe vai amamentar o bebezinho com o uso de máscaras. Então, a mãe vai colocar a máscara e vai amamentar o bebezinho, tá ok? E sempre lavar as mãos antes de amamentar o bebê. Isso é uma via de regra, né, gente? Assim,
Eu acho que cabe a higiene mesmo da mãe, a higiene pessoal de estar lavando as mãos. Mas enfim, agora, nesse momento, então, a lavagem das mãos se faz necessariamente obrigatórias antes do aleitamento materno, se a mãe, então, estiver também apresentando os sintomas do coronavírus, ok? Então, assim, o que eu quero dizer aqui para vocês? Conforme a mãe utilizar essa máscara e ela estiver ali usando a máscara e também lavando as mãos, ela vai minimizar a exposição do recém-nascido a esse vírus. Então, ou seja, ela vai estar protegendo ainda mais essa criança. E o aleitamento materno, então, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, segundo esse estudo, ele deve continuar, tá ok? Então, ele deve continuar aí normalmente. E se a mãe apresentar os sintomas, então ela vai estar utilizando a máscara. Ah, mas e se a mãe não quiser, ela quer amamentar, mas ela não quer o contato com o bebê? Ah, pelo menos enquanto os sintomas estiverem mais agravantes. Então ela pode se proteger, ela vai se preparar para uma ordenha, ela vai colocar a máscara, ela vai se preparar para uma ordenha, vai realizar a ordenha. E um cuidador que esteja saudável vai, então, oferecer esse leitinho que foi ordenhado no copinho, na xícara ou na colher, que são as maneiras mais seguras aí de você oferecer isso, né, o leite materno para o bebê, sem prejudicar o aleitamento materno, até porque esses sintomas vão desaparecer, a mãe vai ser curada e o aleitamento materno vai continuar. Então, realmente, de fato, se a mãe não se sentir segura, né, o suficiente para oferecer esse leite materno para o bebê ali, no contato pele a pele com essa criança, pelo menos até enquanto ela estiver ali apresentando os sinais mais fortes, os sintomas mais fortes, então nesse caso ela pode ordenhar e um cuidador saudável oferecer para o bebezinho, tá bom? Inclusive, saiu agora também, eu tava lendo sobre isso, e aí saiu agora também, inclusive, que se o RN, né, fornecer, eles podem ficar em alojamento conjunto, tá? Então, assim, é uma informação também recente. Então, assim, gente, olha, resumindo, não precisa entrar em pânico, mas nós podemos tomar medidas que podemos prevenir nós e a nossa sociedade, as pessoas que nos rodeiam, enfim. Então, assim, eu achei muito bacana que um médico oriental aqui da cidade disse que iria passar a cumprimentar aquele cumprimento japonês, sabe? Que só faz aquela reverência, assim, pra pessoa. Eu achei muito interessante isso, eu acho que convém, porque você dá a atenção necessária para aquela pessoa que você está recebendo, sem ter o contato físico com ela. Então, assim, eu acho muito, muito, muito bacana tudo isso acontecer. Eu acho que isso é necessário, isso deve acontecer realmente de fato, porque nós somos seres humanos e seres humanos precisam de contato. Pelo menos a grande maioria, vou falar por mim, pelo menos eu. Eu gosto muito de contato. Como eu disse no início dessa live, eu gosto muito de contato, eu gosto de ter esse contato físico, né? De tocar na mão, de cumprimentar, dando a mão, um abraço, um beijo. Eu gosto muito. Então, pra mim, realmente, de fato, tá sendo muito difícil controlar tudo isso. Quando eu vejo uma pessoa, eu falo, oi, né? Minha vontade é sair correndo, dar um abraço nela. Então, assim, realmente, de fato, eu falo pra vocês, assim, que eu tô tendo que me controlar mesmo por conta de tudo isso. Mas, o que eu quero dizer pra vocês é que eu fiz realmente essa live baseada nesses estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria e porque eu queria realmente levar informação pra vocês, uma informação segura, uma informação completa em relação ao coronavírus. Eu vejo que sim, tá todo mundo falando disso, você entra no mercado, tá falando disso, você entra no açougue, tá falando disso, e as pessoas estão comprando comida para estocar, porque vão ter que ficar em casa, e tá todo mundo assim, e tá todo mundo falando disso o tempo todo, e a hora que você vê, você também tá falando disso, e eu também queria falar disso, gente, eu também queria vir aqui trazer para vocês a minha opinião, e aquilo que realmente, de fato, tem valor, que é o aleitamento materno, é a maternidade, a gestação. Então, assim, grávidas que me acompanham, né, não precisam se preocupar, realmente esse estudo mostrou que não passa, né, não tem essa transmissão vertical, que passa pro bebezinho. E também as mães que estão amamentando, então amamente os seus filhos. E nos primeiros sinais que você achar que você tenha alguma coisa
seja até uma gripe simples, uma gripe comum, né, gente? Então que você se proteja realmente para oferecer o seio para o teu bebê, mas ofereça o seio para o teu bebê, tá bom? E também, gente, o que eu quero falar aqui é que agora só se fala em coronavírus, coronavírus, coronavírus. E aonde eu moro, aqui onde eu moro, existe hoje uma epidemia de dengue. Então, assim, não vamos tirar os nossos olhares, mudar totalmente o nosso foco. O coronavírus é importantíssimo, nós precisamos nos prevenir, mas também nós precisamos limpar os nossos quintais, nós precisamos observar o lixo que nós colocamos na rua, nós precisamos não deixar saco plástico de qualquer jeito, enfim, tomar muito cuidado com o lixo, tomar muito cuidado com o nosso quintal, tomar cuidado, né, com esse bendito pernilongo que também tem causado tantas pessoas, né, atingido tantas pessoas. E eu não tive, graças ao bom Deus, mas assim, conheço muitas pessoas que tiveram e relataram muita dor, febre, dor no corpo e, né, uma falta de apetite. Então, realmente, de fato, eu acho que é muito importante a gente se atentar a tudo, tentar olhar a sociedade como um todo e cuidar de tudo isso que vem acontecendo. Sempre olhar, assim, realmente, de fato, com muito carinho e fazer a nossa parte. Eu acho que aqui a gente, né, cada um pode falar por si e fazer por si, cada um faz um pouquinho e quando vê, tá todo mundo fazendo tudo, né? E tá tudo feito, vamos pensar assim. Então, realmente, de fato, eu quero colocar aqui pra vocês que sim, o coronavírus é preocupante e tudo mais, mas existem outras doenças que também são transmitidas, existem outras epidemias que estão acontecendo na nossa região, na sua região, e que você deve também se atentar a tudo isso justamente pelo fato de que isso tudo tem relevância sim, isso tudo é importante sim. Então manter o quintal limpo, observar seus vasinhos de flores, né, olhar tudo isso com muito carinho, utilizar repelente, passar o repelente, se o seu bebê tem mais de 3 meses, usar o repelente, se o seu bebê não tem 3 meses, então fechar a casa nos horários previstos aí que entram mais pernilongos, observar realmente o ambiente. Então, assim, realmente, de fato, existem outras coisas também para nós nos preocuparmos. Óbvio que não seria só um coronavírus, né? Assim, as pessoas realmente têm... eu acho que aqui na nossa região, no interior, as pessoas têm levado a sério, né? Então, eu acho que isso é muito importante, graças a Deus. Ainda bem, realmente. Eu acho que isso vem realmente para evitar, né, esse contágio de coronavírus e também de outras doenças. Então, é necessário a população se retirar? Ok, então vamos, então, né, ali nos prevenir, fazer as nossas partes e todo mundo fazendo um pouquinho, obviamente, nós vamos conseguir vencer também tudo isso, assim como nós vencemos as outras coisas. Eu até separei aqui que existe uma pandemia da gripe asiática em 1957. Então, tipo assim, existiram outras épocas que tudo isso aconteceu. Então, eu acho que é interessante, realmente, de fato, nós tomarmos cuidados, né? Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Eu posso mandar beijo pra vocês, um monte de beijo, né? Não estamos no contato físico, então eu posso mandar beijo, posso mandar abraço, posso tocar em você. Porque realmente, de fato, estamos assim, juntos, mas separados, né? Então eu falo assim, eu gosto da live porque nós estamos muito perto. Então eu falo, isso é muito bom. Isso é muito bom, sentir tudo isso que vocês têm aí, trazendo pra mim e eu entregando alguma coisa pra vocês, viu? Gente, olha, um grande beijo então pra você. Muito obrigada pela presença na live de hoje, de se dispor de tempo pra estar aqui comigo, falando um pouquinho então sobre o coronavírus e a amamentação e a gravidez, tá bom? Lezinha, eu te espero na próxima, meu amor. Estamos juntos, viu? Um grande beijo então pra vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de vocês todos. Beijo!